para nós pensarmos neste momento aqui, nesse último culto de 2024, eu queria que você abrisse sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8, diz o seguinte o texto: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então, esse é o último domingo do ano, e é um momento para a gente fazer uma reflexão sobre como foi usado o nosso tempo. Tem gente que acha que as festas de fim de ano, como eu anunciei aqui, que nós iremos fazer na terça-feira, tem muita gente que acha que isso é uma bobagem, né? Pois o calendário ele vira e continua a mesma coisa. Mas será que vira e continua a mesma coisa? Porque quando a gente trabalha, a gente conta o tempo até chegar o dia do pagamento, que isso é o mais importante, é ou não é? A cada dia que a gente está trabalhando, a gente bate cartão na parte da manhã e quer que chegue logo a hora da gente ir embora, ou então pelo menos a hora do almoço e depois a hora para a gente ir embora. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que desde os tempos antigos já existia a necessidade de medir o tempo, até por uma questão de sobrevivência. Então não adianta a gente tentar ignorar o tempo, né? A gente pode até fingir que ele não existe, mas o tempo está aí, e os seus reflexos também, e nós somos afetados pelos reflexos desse tempo que passa de uma forma veloz. Quando nós somos adolescentes, a gente quer fazer 18 anos logo, é ou não é? Quer ter maioridade, mas quando faz 18 anos, o tempo voa. O tempo voa. Meu pai, ele costuma fazer uma piada dizendo que o tempo é o maior criador de monstros. Eu não sei, né? Mas tem gente que não se sente bem com as marcas que o tempo deixa no seu rosto, né? Mas tirando assim a questão da aparência, tem pessoas que com o passar do tempo acabam ficando mais chata também. E isso é terrível. Isso daí é um verdadeiro monstro, né? A pessoa não amadurece e ela só piora. E o texto de Eclesiastes que eu acabei de ler aqui, ele nos mostra como que a vida é cíclica, né? A vida ela vem em ciclos. A nossa existência ela é governada por tempos e estações de tempo, cada momento com um propósito divino. É só olhar o resumo do texto. Há um tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de espalhar, tempo de ajuntar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de chorar e tempo de rir, e por aí vai essa lista de situações que eu tenho certeza de que em algum momento neste ano você passou por alguma situação citada nessa lista. Esses aqui são os efeitos de quem está debaixo desse cronos que é o tempo, quem está debaixo dessa cronologia que nós chamamos de tempo.
E nós precisamos reconhecer que a cada experiência, a cada tempo, nós vamos enfrentar mudanças e precisamos estar dispostos a encontrar paz em cada uma dessas situações que fazem parte do ciclo da nossa vida. A gente precisa aprender, como o apóstolo Paulo, que dizia: eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí ele termina a situação dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13. Então, meus irmãos, nós estamos chegando assim ao final de um ciclo, final de um ano. Mais do que nunca é tempo de agradecer, né? Foi cantado aqui. Mais do que nunca é tempo de celebrar. É tempo também da gente fazer um balanço. Como é que foi até chegar aqui? Por quais situações eu passei? Quais as lições eu aprendi ao passar por essas situações? Eu estou ficando mais maduro com essas situações? Eu estou ficando mais parecido com Cristo nessas situações? Ou eu estou me tornando, como eu disse, um monstro? Então eu quero trazer aqui 3 pontos para que a gente possa fazer um balanço de como nós temos utilizado esse tempo que passou. E a minha primeira pergunta, meu primeiro ponto nessa mensagem é o seguinte: nesse ano que está se encerrando, quanto tempo você usou no seu relacionamento com Deus? Nesse ano que está se encerrando, quanto tempo você usou no seu relacionamento com Deus? No seu dia a dia, como foi o seu momento a sós com Deus? Como foi a sua vida devocional com Ele? Como foi o seu tempo de oração? Como foi o seu tempo de leitura da palavra? Quanto tempo você disponibilizou para a leitura da palavra? Eu me converti numa época em que os crentes tiravam praticamente o domingo para ser o dia do Senhor. E isso daí eles levavam literalmente ao pé da letra. A gente tinha escola bíblica dominical. Depois a gente almoçava na casa de algum irmão. À tarde a gente saía pelas ruas, ou para fazer evangelismo, ou para fazer visita, né? Isso antes do culto. Depois, geralmente, na minha época, né, tinha o culto que a gente chamava de culto da mocidade, que era o culto dos jovens, que era bem antes do culto da noite. Acontecia por volta das 18 horas. E a gente ainda ficava para o culto às 19h30, né, o culto público da igreja. E a gente às vezes saía com a sensação que a gente tinha feito muito pouco para Deus, porque a gente se empenhava, esse empenho todo era apenas nos domingos, que no meio da semana era aquela luta, né? Como nós estamos chegando no final do ano, não dá para ficar olhando no retrovisor, ficar olhando no passado, mas olhar assim para esse ano, para a gente fazer um balanço, né? E a minha pergunta para nossa reflexão, a minha pergunta ela é para desafiar. Minha pergunta hoje é essa: nós temos reservado um tempo no domingo para nos reunirmos como igreja do Senhor? A gente tem reservado? Se há 1900 e bolinhas atrás a gente achava que tinha feito pouco, que disponibilizava apenas o domingo para o Senhor, hoje, que luta que é reunir 1h30 no culto à noite, que luta que é uma escola bíblica dominical na parte da manhã, né? Tem gente que fala: a gente precisa mudar esse modelo e tal, mas vai resolver? Que luta que é essa? Então a gente tem reservado mesmo um tempo no domingo para reunir como igreja, para cultuar ao Senhor, né?
A gente tem consciência de que esse tempo que tiramos é para oferecer um culto agradável ao nosso Deus, é a gente trazer o que a gente tem para o nosso Deus. Como dizia o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Será que a gente tem essa consciência que nós estamos vindo oferecer um culto agradável a Deus? Ou será que nós queremos um culto que nos agrade, né? A gente está tendo um problema muito difícil, principalmente aqui na cidade de Patinga, é que as pessoas muitas vezes não querem criar vínculos na comunidade de fé, nem raízes, né? Existe uma procura pela igreja que está na moda. Quem está fazendo sucesso? Onde está mais cheio de gente? Então é ali que eu vou estar presente. Aí um domingo está lá, daqui a pouco está em outro lugar, está em outro, e não cria raízes para abençoar a vida de outros e para ser abençoado também. A gente tem que ter a certeza, a consciência de que culto, ele não é show, culto é entrega, culto é adoração, é se prostrar, é se render diante da presença do Altíssimo, diante do Deus Todo-Poderoso. O salmista dizia assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, que a gente tenha a alegria da salvação, que a gente tenha a alegria de se reunir com a igreja do Senhor, que a gente tenha disposição em reservar um tempo para relacionamento com Deus e relacionamento com a igreja da qual eu faço parte. Então, a minha primeira pergunta para nosso balanço é essa: quanto tempo, né, eu tenho usado no meu relacionamento com Deus? Se precisamos mudar esse ano que começa, que a gente comece com um novo propósito, com a nova disposição, né, em ter mais tempo de relacionamento com o nosso Deus. A segunda pergunta que eu faço aqui é: quanto tempo esse ano eu usei no meu relacionamento com a minha família? Nós gastamos o nosso tempo com tanta coisa que esquecemos da nossa família. Para muitas pessoas, a família não passa de um grupo de gente que tem a mesma chave da casa. É um entra e sai, um entra e sai, um entra e sai, e não existe entre eles um relacionamento. E isso é muito triste. As famílias que passam mais tempo juntas são famílias mais transparentes, são famílias mais unidas. Então, nesse ano que passou, se você não teve um tempo de qualidade com a sua família, que esse quadro possa mudar, que esse hábito, né, possa ser mudado nesse ano que se inicia, né? Procure almoçar ou jantar com a sua família na mesa, né? Isso cria um momento de comunhão. Desliga a TV, computador, celular nessa hora. Leia livro junto com seus filhos, né? Leia a Bíblia junto com seus filhos. Foi feita eu vi uma pesquisa que foi feita. Por que muitas crianças, quando crescem, não continuam na igreja? E acharam algumas respostas bem interessantes, né? Primeiro, que dentro de casa não é ensinada a Bíblia a essa criança. Infelizmente, chega na igreja, a gente tem pouco tempo, né? E essa questão do discipulado para a criança é muito devagar, né? Pouco tempo. Se a família não é constante, essa criança só vai ouvir historinhas e pronto, não vai aplicá-la à sua vida. Então essa criança, quando cresce, as armadilhas do mundo, as atrações do mundo, ela não tem raiz suficiente para poder se sustentar diante dessas armadilhas e dessas seduções que aparecem, né? Então, discipule seu filho, leia a Bíblia com seu filho, né?
Cria outras atividades para realizar junto com a sua família. A gente tem que entender assim, que nos momentos mais difíceis, quando somem os amigos, as pessoas próximas, é a família que está por perto para nos ajudar. O Salmo 127, versículo 5, ele diz assim, sobre o homem que tem muitos filhos. E o salmista diz que quando ele tiver que enfrentar seus adversários, seus caluniadores no tribunal, este homem não vai ser humilhado. Isso é uma família unida. Isso é um sinal de uma família unida. Então, é assim a família unida pelo selo do Espírito Santo, Invista na sua família. Então, minha segunda pergunta para o nosso balanço é: quanto tempo esse ano eu usei no meu relacionamento com a minha família? E a terceira pergunta é: quanto tempo esse ano eu usei para investir em mim mesmo? Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo escreve assim para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo. Em outros textos dessa carta, ele chega a orientar até Timóteo a tomar vinho para tratar das dores no estômago. Irmãos, quanto tempo você tirou para investir em você? Quanto tempo você tirou para cuidar da sua saúde? Quanto tempo você tirou para cuidar da sua saúde mental, saúde espiritual? Quanto tempo você tirou para investir mesmo em você, em conhecimento, profissionalização? Quanto tempo? Tem cuidado de ti mesmo, porque se você não tiver cuidado de ti, como que você vai cuidar e vai ajudar outras pessoas? Então é importante a gente cuidar de nós mesmos. Esse ano eu consultei vários médicos, e tem uma lista de espera para os médicos do ano que vem. Aí você vai falar assim: sangue e fogo, pastor, você está clamando por doença? Não, a gente precisa estar atento e ter cuidado conosco mesmo, Muitas vezes a gente corre para lá e para cá, e a gente acaba esquecendo de investir em nós, Então a gente tem que cuidar da nossa saúde, não dá para deixar as coisas para depois. A gente tem que cuidar da saúde mental, aproveitar aqui e falar, tem que cuidar da saúde mental, que depois fica pior, não dá para deixar para depois. Cuidar mesmo em profissionalização, em conhecimento. Não é errado você querer aprender, não é errado você querer estudar, tá bom? Então, invista em você, tire tempo para cuidar de você, tire tempo também para descansar. Você merece o descanso, todos nós merecemos descanso, precisamos de descanso. Quem precisa de descanso aí? Já está todo mundo descansado? Mas só dois que levantaram a mão. Acho que ninguém entendeu aqui a minha pergunta, Tá bom. Ninguém está aqui comigo, Quem precisa de descanso? Vamos falar no outro palavreado. Quem precisa de férias, fala um amém bem alto. Precisando de férias mesmo. Esse amém saiu. Invista em você, irmão. Invista em você. Tire o tempo para descansar. Tenha cuidado de você mesmo. Para a gente concluir aqui, quando a gente perde alguma coisa, a gente tem a chance de encontrar e recuperar aquilo que foi perdido. Agora, o tempo perdido não tem como ser recuperado. Tempo perdido não tem como ser recuperado. E a Bíblia fala sobre remir o tempo, que os dias são maus. Então a gente deve ter sabedoria para saber o que é importante e urgente, e investir o nosso tempo naquilo. Nós estamos chegando aqui no final do ano, o tempo passou, até chegarmos aqui nesse dia de hoje. Estamos entrando num novo período, um novo ano, novas oportunidades. E a pergunta que eu faço é assim: como você vai usar o seu tempo? Como você vai usar o seu tempo? Então eu quero que você medite nessa mensagem de hoje, nesse devocional, receba essa palavra em nome de Jesus.